Deus não criou o homem, mas o homem criou Deus. É o pensamento central da obra de Ludovic Foucault, A Essência do Cristianismo, publicada em 1841. Parece forte, não é? Mas vamos pensar um pouco mais sobre. Nós projetamos as nossas melhores qualidades para fora de nós. Tudo aquilo que nós não podemos reconhecer em nós, no ser humano, nós projetamos para além de nós, né? Ou seja, bondade, justiça, lealdade, onisciência, saber de tudo, onipotência, poder, tudo, né? E nós pegamos todas essas qualidades que nós desejamos, almejamos, ou que nós queremos, ou que nós pretendemos ver no ser humano, na humanidade, e nós projetamos tudo isso num ser metafísico divino. Esse é o pensamento central de Ludovic Foucault, né? Então, assim, toda essa ideia que nós temos, mas que nós não podemos admitir no ser humano, nós transcendimos essa ideia para Deus. Esse ser que, para Foucault, foi inventado a partir da nossa psique, a partir da nossa idealização do perfeito, do bom, do agradável, tudo aquilo que talvez nós não consigamos enxergar em nós. Às vezes, se nós procurarmos algumas dessas qualidades em algum ser humano, em alguma pessoa, nós até as encontraríamos. Mas para nós admitirmos isso além de nós no sentido de outros seres humanos, é extravagante demais. E ao fazermos essa projeção, nós acabamos trazendo esse ser que nós criamos, segundo Foucault, ao cerne da adoração. Porque nós identificamos um ser muito superior a nós, porque nós projetamos todas essas qualidades que nós gostaríamos de ter, né? Quem não gostaria de ser o super-homem, não é? E nós jogamos todas essas qualidades no outro ser, e esse ser, por ser tão superior, tão grande, tão maior que nós mesmos, nós julgamos esse ser como o portador ou o merecedor de toda adoração. Foucault dizia que ao fazermos essa adoração, nós estamos adorando a nós mesmos sem percebermos. Por quê? Porque nós, adorando a Deus, um Deus criado a partir das nossas expectativas, dos nossos desejos, das nossas vontades e até mesmo das qualidades que nós não conseguimos admitir em nós, nós estamos nos adorando por essa projeção do perfeito, ou da ideia de bondade, ou da ideia do que seria o melhor. E adorando a Deus, para Foucault, o homem nada mais do que estava adorando a si mesmo, ou a ideia de si mesmo. Para Foucault, Deus é uma invenção humana, inspirada nas melhores qualidades que nós poderíamos ter. Quanto mais o homem projeta suas qualidades em Deus, mais ele se sente inferior. Por isso, há algumas críticas duras sobre o cristianismo, que traz o homem a uma situação, a uma condição de imundície, de pecado, como se no homem nada fosse proveitoso, como se o homem fosse pecaminoso, até mesmo antes do nascimento. Até mesmo no nascimento, já nasce concebido em pecado. Para Foucault, esse pensamento cria uma alienação, e o ser humano não percebe que essas qualidades, elas estão intrínsecas, não fora de nós, mas é possível que essas qualidades estejam em nós. Foucault queria que essas qualidades que o homem espelha tanto em Deus, que a humanidade percebesse que na realidade essas qualidades elas estão intrínsecas na humanidade, no ser humano, que o ser humano se apropriasse das qualidades que tem e começasse a dar valor mais na humanidade, dar mais valor no próximo, dar mais valor nas pessoas, que as pessoas, aquele contexto onde o amor de um pai por um filho ou de uma mãe por um filho quase não existia, onde os filhos eram vistos como propriedades dos pais e tão somente para isso, às vezes para trabalhar, né, pela família, e o carinho, a ternura se espelhava mais às vezes num contexto religioso, a igreja, quando o pai ou a mãe era muito religioso, fora da igreja, adorava a Deus fervorosamente, mas dentro de casa era um bruto, um espancador, um maledicente, né?
Então Fobá ele trazia essa visão de que nada mais do que nós espelhamos e adoramos em Deus, nada mais é do que aquilo que nós temos em nós mesmos. E aí, me diz aí, o que você pensa? Qual o seu pensamento a partir dessa reflexão de Ludovico Fobá? Você pensa que, de fato, nós somos uma criação de Deus ou que Deus é uma criação da nossa psique? Eu dou a minha opinião. Eu já acreditei que Deus é uma criação humana e hoje eu acredito diferente. Mas eu acredito em um Deus um pouco mais à moda de Spinoza, mas um Deus que existe em tudo, mas com uma consciência separada. Talvez essa seja a minha diferença. Beleza? Deixa a sua opinião aí. Fechou, mussarelos!